Olá, irmãos e irmãs da La Samambaia 1, que privilégio poder compartilhar com vocês hoje alguns sentimentos, algumas impressões e aprendizado a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Eu considero um grande privilégio poder compartilhar um pouco do conhecimento e das experiências que eu tenho relacionadas ao Evangelho, embora eu não me considere uma pessoa assim tão qualificada como muitos dos nossos membros da ala. Eu sinto que, por meio do Espírito, o Senhor pode trazer uma mensagem que tem algum valor, algum significado e sentido para cada um de nós hoje. Eu gostaria de expressar, antes de mais nada, o sentimento de carinho e de apreço que temos como bispado da ala por cada um de vocês, a preocupação sincera que temos com o bem-estar de cada um. E eu gostaria de iniciar hoje meu discurso lendo uma escritura que encontra-se no livro de João, no capítulo 17, no versículo 3, que diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa escritura, ela nos ensina sobre o real significado, né, da vida eterna, que começa por conhecer ao Pai Celestial e a seu Filho Jesus Cristo. E de que maneira nós podemos, então, conhecer o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo? Pesquisando um pouco a respeito desse assunto, eu encontrei algumas palavras do elder Robert D. Hales, que serviu como apóstolo, membro do Quórum dos 12 Apóstolos, e ele fala a respeito disso de uma forma tão simples, né, que cada um de nós pode aprender de forma fácil, né, a respeito desse assunto, de como podemos conhecer o Pai Celestial e o Salvador. E ele faz o seguinte comentário: Alguns se perguntam, por que a crença em Deus é tão importante? E por que o Salvador disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste? Então são duas perguntas que ele faz, né? A primeira, por que a crença em Deus é tão importante? E a segunda é por que o Salvador disse aquilo que lemos agora há pouco, né, no livro de João. E eu ponderaria a respeito dessas perguntas e de que maneira elas podem trazer luz e entendimento e também podem guiar a nossa vida, né? Podem nos trazer esse desejo de fazermos o que é certo, né? De obedecermos aos mandamentos para que então nos qualifiquemos a retornar à presença de Deus. E pensando a respeito dos atributos e do caráter de Deus e seu Filho Jesus Cristo, uma das experiências que me vieram à mente foi a primeira visão. E segundo o relato de Joseph Smith, ele teve o privilégio, né, de receber a visita de Deus e seu Filho Jesus Cristo em resposta à sua sincera oração para saber qual de todas as religiões naquela ocasião elas eram verdadeiras, qual delas era verdadeira. E essa visita de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo nos ensinam muito a respeito, né, dos atributos e do caráter de nosso Pai Celestial. A primeira, uma das coisas que, sem dúvida, nós aprendemos com esse relato foi a de que Deus ele existe, ele é um ser real, e que seu Filho Jesus Cristo também vive, e que eles são dois seres distintos, que possuem um corpo físico, né, diferente do que muitos acreditavam naquela ocasião. A segunda coisa que nós aprendemos é de que Deus ele ouve nossas orações e de que ele está disposto também a respondê-las. Isso ficou evidente, né, com a visita do Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. E aprendemos também que o Pai Celestial ele se importa com cada um de nós. Dada essa visão, iniciou-se então um processo de restauração do Evangelho, que demonstrou que o Pai Celestial ele está atento à necessidade de seus filhos aqui na Terra e ele espera que nós possamos aprender, né, os princípios e verdades do Evangelho que nos ajudarão a voltar a viver com Ele um dia. Né? Aprendemos sobre o propósito de nossa vida, né? Aprendemos sobre as experiências que nós precisamos passar, aprendemos sobre os convênios que precisamos fazer para que possamos retornar a Ele. Enfim, tudo aquilo que nos preparará para voltarmos a viver com Ele um dia.
Mais adiante, Elder Hales diz o seguinte: testifico-lhes que o caminho para saber a verdade sobre Deus é por meio do Espírito Santo. Ele é o terceiro membro da Trindade e é um personagem de espírito. Seu trabalho é testificar sobre Deus e ensinar-nos todas as coisas. Essa verdade nós aprendemos lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 26, né? Assim como em outras escrituras, sobre o papel desempenhado pelo Espírito Santo, né? De testificar da verdade, de ensinar a verdade de todas as coisas. E mais adiante, Elder Hales diz o seguinte: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse homem natural é inimigo de Deus, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente e cheio de amor. Então aqui, por meio dessas escrituras, Elder Hales nos dá o caminho para que nós possamos obter o Espírito. E por meio do Espírito aprendemos essas verdades sublimes sobre os atributos e as características de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Então aqui ele fala a respeito de nos tornarmos como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente e cheio de amor. Então, por meio do desejo, do nosso esforço de adquirirmos esses atributos de Cristo, nós nos tornaremos então aptos a ceder aos influxos do Espírito, né? Por meio dessa humildade, submissão, da mansidão, da paciência, nós teremos então condições, né, de recebermos a influência do Espírito Santo, que então nos fará compreender os atributos de Cristo. É óbvio que isso também não se dá apenas através do Espírito, né, mas através do conhecimento das verdades do Evangelho. E para que possamos conhecer, então, o Salvador e nosso Pai Celestial, é importante que nós possamos buscar esse conhecimento por meio das Escrituras. As palavras dos profetas, aqueles que têm o papel fundamental de ensinar esses atributos do Salvador e do nosso Pai Celestial, nos revelam, né, muita coisa a respeito deles. Então, esse testemunho dos profetas, desde os profetas do Velho Testamento, começando no livro de Gênesis na Bíblia, até os profetas atuais, presidente Nelson, né, nos trazem um conhecimento, né, desses atributos, desse caráter de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Mais para frente, Elder Hales fala uma coisa muito importante, que talvez assim nos ajude a acalmar o nosso coração em relação a esse desejo que muitos de nós temos de conhecer o Pai Celestial. Ele diz o seguinte: a maioria de nós não verá Deus como os profetas viram, mas os sussurros do Espírito, os pensamentos e sentimentos que o Espírito traz à nossa mente e ao nosso coração, nos darão o conhecimento incontestável de que Ele vive e ama cada um de nós. E de fato, irmãos, a impressão espiritual, né, que o Espírito Santo pode trazer, a marca em nossos corações e nossa mente, ela é tão importante quanto uma visita, né? Assim como Joseph Smith e os profetas tiveram a oportunidade de visitar, de receber, né, de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Então nós não precisamos necessariamente ver aqui na Terra o Salvador, ver aqui na Terra o Pai Celestial, para receber uma impressão espiritual e ter um conhecimento deles, e saber que eles vivem, né, que eles nos amam, que eles se importam com cada um de nós. Então, embora nós tenhamos essa ansiedade, muitas vezes esse desejo, né, de ver o Pai Celestial, nós podemos vê-lo de outra maneira, né, por meio das coisas que aprendemos nas Escrituras, né, por meio dos sentimentos e impressões espirituais. E também, e aí é algo que eu sinto e percebo, né, por meio das coisas que nós vemos, pelas obras que ele tem feito aqui na Terra. Né, a própria Terra, as criações dele, né, são algo extraordinário, magnífico, né, que nós não temos como imaginar uma outra forma de serem criadas, né, uma outra maneira pela qual elas existem. Então, a perfeição, né, das criações do nosso Pai Celestial são um testemunho de sua existência, são um testemunho do amor que ele tem por cada um de nós. Eu gosto muito de fazer anotações, né, enquanto eu estudo as Escrituras. E uma das anotações que eu fiz aqui em meu diário, no dia 4 de janeiro do ano passado, de 2019, diz o seguinte:
O conhecimento do Salvador, seu caráter e atributos, se dá pelo estudo das Escrituras e pelo exercício da fé, ou seja, a prática de seus ensinamentos. Então, uma forma que eu encontrei, né, de conhecer o Salvador, né, de entender um pouco mais sobre seu caráter e seus atributos, é por meio do estudo das Escrituras e exercendo a minha fé, ou seja, colocando em prática aqueles ensinamentos que eu tenho aprendido por meio das Escrituras, por meio das palavras dos profetas. Isso me ajuda a conhecer o Salvador. Se vocês perguntarem para qualquer rapaz, qualquer moça, qualquer membro da igreja que teve o privilégio, né, de servir como missionário de tempo integral, né, vocês vão ouvir invariavelmente que uma das maiores experiências, né, uma das coisas que eles guardam com mais carinho, foi a proximidade, foi essa conexão maior com o Salvador, Jesus Cristo. Conhecer mais o Salvador. E isso se dá por quê? Porque se estuda muito o Evangelho durante a missão, porque se ensina muito o Evangelho durante a missão, porque se vive muito o Evangelho durante a missão. Mas isso não precisa se limitar, né, única e exclusivamente, né, ao tempo que servimos como missionários. Né? Isso pode acontecer todos os dias de nossa vida. Né? Nós temos o privilégio, né, de termos tantos ensinamentos a respeito do Salvador. Né? Hoje nós temos, de forma tão inspirada, né, o Vem Segue-me, que nos ajuda a direcionar o nosso estudo, né, para que possamos aprender por meio das Escrituras e das palavras dos profetas, né, a respeito do Salvador, seu caráter, seus atributos. Então, eu sinto que o Senhor ele se importa com nós, ele espera que nós façamos esse esforço sincero, esse esforço verdadeiro, né, para conhecê-lo. Uma das outras anotações que eu fiz, que eu acho que tem relação com o que eu tenho procurado entender hoje, nesse momento, para ensiná-los, foi feita aqui também no meu diário, no estudo das Escrituras, no dia 16 de março de 2018. E eu anotei o seguinte: precisamos de constante orientação divina para guiar nossos passos na terra. O Senhor nos dá luz e conhecimento pouco a pouco. Precisamos aprender a caminhar pela fé, sendo instruídos continuamente em nossa jornada. Embora não conheçamos de antemão todos os detalhes do percurso, tampouco como sobrepujar cada obstáculo que encontramos pelo caminho, o Senhor provê meios para nos orientar, conduzir e amparar. Um exemplo da constante necessidade de receber mais instruções do Senhor foram as constantes visitas do anjo Moroni ao profeta Joseph Smith, tanto na noite de setembro de 1823, quando ele foi visitado 3 vezes seguidas, além de uma visita posterior na manhã seguinte, quanto nas visitas anuais, a partir de então, até que ele recebesse as placas para a tradução do livro de Mórmon. Ele foi instruído aos poucos, e assim como o Salvador, cresceu de graça em graça. Então, nesse nosso desejo, né, de buscarmos conhecer o Salvador, nosso Pai Celestial, precisamos entender que, de modo geral, isso se dá de forma gradual. Né? Assim como o Salvador cresceu de graça em graça, assim como na experiência com o profeta Joseph Smith, ele foi aprendendo pouco a pouco, né? Nós também podemos aprender e entender e conhecer o Salvador por meio desse esforço contínuo, né? De estudar as palavras dos profetas, de exercer a nossa fé, né? Obedecendo aos mandamentos e seguindo as orientações de nossos queridos líderes. Queridos irmãos e irmãs, eu sou muito grato pelo Evangelho de Jesus Cristo em minha vida. Eu sei que Deus vive, sei que Ele nos ama, sei que Ele ouve e atende nossas orações. Sei que o Salvador tem um amor infinito por cada um de nós. Ele deixou isso muito claro, muito evidente, por meio de seu sacrifício expiatório. Um sacrifício de amor, um sacrifício infinito de bondade, que tem um alcance inexplicável na vida de cada um de nós. Eu sei que Ele nos ama, que Ele deseja que nossa vida seja abençoada por essa expiação. Sei que às vezes a nossa vida pode parecer difícil, repleta de desafios, repleta de situações que nos trazem tristeza. Nós podemos encontrar a verdadeira felicidade, mesmo diante dessas dificuldades, ao nos aproximarmos do Salvador Jesus Cristo. E esse testemunho e essa breve mensagem que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém.